Tarde, pessoal, gente. Hoje tá fazendo um calor e Deus vendeu hoje. Deus vendeu. Deus vendeu tanto que ele acha que deveria ter vendido, gente. Porque é tudo pra Deus. Hoje eu fiz fofoca de uma pessoa da minha família. Eu falei a verdade sobre a vida de uma pessoa da minha família com uma pessoa que não é da minha família. Me arrependi, pedi perdão, mas eu falei a verdade, mas mesmo assim eu me senti mal. Me senti mal, gente, eu me senti mal, sabe? Mesmo que seja verdade, mesmo assim que eu tenha falado toda a verdade, é assim, não sei, eu me senti mal, pedi perdão a Deus, não me senti bem. Deus percebeu no meu coração que eu não estava bem por eu ter falado o que eu falei. Muitas vezes é melhor a gente se calar, né? Só que quando toca no assunto, eu falo, sabe? Deus sabe disso. E eu peco de novo e peco. Não falei mentira, não aumentei, não inventei, falei a verdade. Então, assim, mesmo falando a verdade, eu estava falando de uma outra pessoa, mesmo falando da minha mãe, falando de mim, e colocando essa pessoa no meio porque é uma situação nossa, de mim, da minha mãe, dessas pessoas, eu falei. Eu me senti mal. Pedi perdão a Deus, pedi perdão a Deus. Hoje está muito quente. Hoje eu, graças a Deus, eu não senti dor. Mas também eu não fui no banheiro fazer o número 2, estou tomando remédio. Hoje fiz feijão tropeiro para do almoço. Hoje Deus vendeu. Hoje Deus me deu a bênção de não ter dores, como eu estava sentindo muitas dores. Eu sentia um pouco desanimado, mas comecei a orar a Deus. Dei uma dormidinha agora à tarde, porque tá muito calor aqui. Gente, tá muito calor. Tá assim, está muito calor. E não está assim, ventando. Vou mostrar pra vocês. Hoje, ó, coloquei esse daqui da mocinha, ó. Esse vestidinho, que é um vestidinho de tamanho G, G+. Ah, Luciano, o que que é G, G+? Um 48, gente. Um 46, um 48, assim, de ótima qualidade. Nossa, o produto é muito bom. Você pode fazer até de uma blusa dele. Essa aqui é uma bermudinha ciclista, que tá usando demais. Voltou a usar a bermuda ciclista, tá R$20. Cropped de R$15, olha. Ele preto e branco, que tá super usando. Nós temos um cropped todo preto aí, ó, todo preto, de R$20. Nós temos aqui, ó, uma socialzinha, cintura alta. Na menina não ficou cintura alta porque caiu nela, porque ela é um 40, 42, ela fica bem lá em cima. É novinha por R$25. E o tempo está assim, olha, o tempo tá nublado, mas dá quente desde manhã, tá muito quente. Uma sensação térmica assim de 45 graus, 46 graus. Até chegou um cara aqui hoje me pedindo, querendo vender umas coisas aqui pra mim, né? Deve chegar na sua casa também. Me pediu água, eu fiquei até meio assim, mas a gente tem que colocar nas mãos de Deus, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Então hoje, graças a Deus, até este momento que eu estou falando com você aqui, 3 e pouco, quase 4 horas da tarde, eu não senti dor. Consegui fazer feijão tropeiro. Consegui colocar algumas roupas no varal hoje de manhã. Consegui colocar outras roupas para lavar, para ficar de molho. Gente, e já fiz uma propaganda pro brechó, coisa que não estava conseguindo fazer, do look do dia. Do look do dia eu consegui fazer. E hoje nós estamos, gente, aqui, nós estamos em 1ª Crônicas, né? E nós estamos falando dos descendentes de Israel, de Jacó, do povo de Deus, descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Começou com Abraão, o princípio foi Abraão, que morava lá em Canaã. Abraão, Isaac, depois Isaac era o filho de Abraão. Depois Isaac teve 2 filhos, Saul e Jacó. 2 filhos gêmeos. 2 filhos foram gêmeos. Só que Saul saiu primeiro. Jacó, ele o tempo todo, desde a barriga da mãe dele, ele queria ser o primeiro a nascer. Aí ele puxou o pé de Saul lá dentro da barriga da mãe dele, para não sair primeiro,
mas a Saul saiu primeiro. Mas mesmo assim, com o decorrer do tempo, dos anos, Jacó colocou na cabeça, desde a barriga da mãe dele, que ele queria ser o primeiro. Aí, a mãe dele gostava demais dele, a Rebeca, de Jacó, e o pai, o Isaac, gostava demais de Saul. Saul era caçador. Saul ficava caçando para levar o quê? Para levar comida para dentro de casa. Não é casa, é tenda, que eles moravam em tenda. Eles não tinham palácio, eles não tinham casa igual a gente, carro, nada disso, não tinha. Eles eram ricos da presença de Deus, ricos assim da honestidade, da paz, né? Que Deus dava para eles. E aí, Isaac ficou doente, ficou cego. Aí ele foi e falou assim: olha, Saul, filho mais velho. Só que Saul, gente, não achava, igual eu, não acho vantagem de ficar vivendo neste mundo. Saul tinha direito, porque ele nasceu primeiro, primogênito, a todas as bênçãos que deu para Abraão. Deus fez a promessa para Abraão. Deus pegou essas promessas e passou a promessa de Deus para Isaac, seu filho. Abraão, Isaac, e Isaac queria passar para Saul, seu filho, que nasceu primeiro. E falou: Saul, você vai lá caçar, você vai fazer o prato, a comida que o seu pai mais gosta que você faz, e você vai vir aqui que não estou bem, estou quase indo dormir com meus antepassados, você sabe o que que é. E aí, eu quero te dar bênçãos que Deus deu para Abraão, meu pai, e eu, Isaac, quero dar para você, meu filho Saul. Só que Rebeca, mamãe de Jacó, escutou. Falou: Jacó, meu filho, seu pai já está cego. O seu pai já está indo dormir com os antecedentes dele. E vai dar a bênção para o seu irmão mais velho, Saul. E ele falou assim: é mesmo? É. Então você vai fazer o seguinte: seu irmão Saul foi caçar bem longe no deserto, longe da tenda, alguma coisa para ele fazer, para ele comer, que ele gosta. Eu vou fazer com uma cabrita que tá aqui perto de casa aqui. Vou pegar uns carneiros, cabrita aqui. Vou fazer a comida. Ah, mas espera aí, deixa eu pensar um negócio. Saul tem um cheiro diferente do seu. O seu pai pode estar cego, mas só que o seu pai tem, nossa, um bom faro. Ótimo faro. Sabe o que que eu vou fazer? Você vai pegar aquela roupa do seu irmão que ele veste de lã e que ele nunca lava e você vai colocar. Vamos colocar pele de carneiro em você, porque o seu irmão é peludo. Seu irmão é muito peludo e você não é peludo. Nós vamos enganar o seu pai. Aí enganou o pai dele e o pai dele deu a bênção para Jacó e não para Esaú. Esaú, quando chegou em casa, coitado, falou: pai, aqui eu trouxe a comida que o senhor pediu. Ele falou assim: mas eu já dei a bênção para você. Ele falou: não, pai, para mim não, acabei de chegar, acabei de fazer a comida do senhor agora. Vim trazer para o senhor. Ah, meu Deus, não acredito. Jacó me enganou. Já dei a bênção para ele, não posso tomar a bênção de volta. A Rebeca ajudou. Aí Saul ficou tão bravo, o irmão mais velho, porque trabalhava, gente, caçando o dia todo para trazer comida para casa, para a tenda, que aí ele pegou e falou assim: ah, eu vou matar, né, o meu irmão Jacó. Aí a Rebeca escutou e falou assim: Jacó, some daqui, corre, meu filho, some daqui que o seu irmão Saul quer te matar. Ele quer fazer você dormir com seus antecedentes. Vai para longe daqui. Ele foi para longe. E nisso, Jacó queria mais bênção ainda. Aí Jacó lutou com o anjo no meio do caminho. Aconteceu que Jacó, quando ganhou do anjo, o anjo perguntou: qual é o seu nome? Ele falou: Jacó. Falou: não, o seu nome agora não vai ser Jacó. O seu nome vai ser Israel. E Deus, como deu a bênção para Abraão, Abraão passou a bênção para Isaac, Isaac passou a bênção para Jacó, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel. O que aconteceu? Aconteceu que Deus deu a promessa de que os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles iam ser numerosos. Para quem desse a bênção, filhos deles iam ser numerosos. E assim, não, eles iam nascer muito filho deles, muito filhos. Então, Jacó mudou o nome, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E é Israel, esse povo que está guerreando lá, Israel. E os filhos de Israel foi Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar. Nós acabamos de ler ali os descendentes de Judá, esse vídeo anterior.
Issacar, Zebulão, Dan, José do Egito, Benjamim, irmão de José do Egito, Naphtali, Gade e Asser. Os filhos de Judá foram Então, assim, nós já falamos sobre os filhos de Judá. Eu estou falando agora, nós vamos começar a falar no capítulo 5 dos filhos de Ruben, que é filho de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Por isso que o povo que está guerreando lá, que se você olhar aí no YouTube, você vai ver que está tendo guerra agora entre Israel, Ramá, Gaza. Então, que são povos de Deus, assim, são povos que Deus escolheu para glorificar a Deus, exaltar a Deus. Nós estamos em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Estes são os filhos de Ruben, filho de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Primogênito de Israel, primeiro filho de Israel, de Jacó. Ele era o primogênito, mas por desonrar o leito do seu papai, o seu direito de primogênito foi dado aos filhos de José, o seu irmão, filho de Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, de modo que Ruben não foi alistado nos registros genealógicos como tendo o direito de primogênito, porque desonrou o leito do papai dele, Jacó, que Deus mudou o nome para Israel. Esse povo mesmo que está guerreando lá. Versículo 2. Embora Judá fosse superior aos seus irmãos, esses irmãos que eu acabei de falar aí, filho de Jacó, filho de Israel, e dele tinha vindo aquele que se tornou líder, o direito de primogênito, que era José do Egito. José que estava lá no Egito, que ficou muito tempo preso lá. Depois de Faraó, ele ficou em segundo lugar. Depois José estava lá no Egito e José, ele se tornou assim, teve 7 anos de fome, 7 anos né? Deus deu os 2 sonhos para o Faraó. Deus deu os 2 sonhos e Deus contou para José como decifrar o que eram aqueles sonhos. E José ficou muito tempo lá no Egito. Versículo 3. Os filhos de Ruben, irmão de José, que foi o primeiro filho de Jacó, que Deus mudou o nome de Israel, foram o nome deles Anoque, outro filho chamado Palu, outro filho chamado Esrom e outro filho chamado Carmi. Versículo 4. Os filhos de Joel foram chamados de Semaías, Gog, vem cá, Gog, Simei. Versículo 5. Ele também teve um filho chamado Mica, teve um filho chamado Reaías, teve um filho chamado Baal. Versículo 6. Teve uma filha chamada Beera é nome de filho, homem, seu filho que foi levado para o exílio por Tilgat-Pilneser, rei da Síria. Tinha Síria com S só e Assíria. Beera era maioral dos Rubenitas, parente de Ruben, filho de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Versículo 7. Os irmãos dele, segundo as suas famílias alistadas no registro genealógico, segundo as suas linhagens, foram Jeiel, o cabeça, Zacarias. Versículo 8. E Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que morava na região que vai de uma região chamada Aroer até uma região chamada Nebo e uma região chamada Balmeon. Versículo 9. Ao leste, ele ocupou o território que se estendia até o início do deserto, que fica junto ao rio Eufrates, pois os seus rebanhos haviam aumentado muito na terra de Gileade. Versículo 10. Nos dias de Saul, eles travaram guerra contra
os agarenos e os derrotaram os agarenos, passando a morar nas tendas que eram dos agarenos em todo o território ao leste de Gileade. Gileade é a região. Versículo 11. Os descendentes de Gade está brigando na guerra aí com Israel, moravam ao lado deles, na terra de Baçã, no território que ia até Salcar. Versículo 12. Em Baçã, Joel era o cabeça, Safão era o segundo, e havia também duas pessoas, um chamado Janaí e outro chamado Safate. Versículo 13. E os irmãos deles, que pertenciam às suas casas paternas do seu pai, eram chamados Mical, Messulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. 7 ao todo são seus filhos. 7. Versículo 14. Esses eram os filhos de Abiail. Abiail. Versículo 14. Esses eram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micai. Viu que você tem uma região chamada Gileade? Filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jessisai, filho de Jado, filho de Bus. Versículo 15. Aí é o nome de uma pessoa? Aí, filho de Abidiel, aí é o nome de uma pessoa. Aí, com acento, filho de Abidiel, filho de Guni, era o cabeça da casa paterna deles. Versículo 16. Eles moravam na região chamada Gileade, lá em Baçã, e nas suas aldeias dependentes, e em todas as pastagens de Saron, até onde se estendiam. Versículo 17. Todos eles foram alistados nos registros genealógicos nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Versículo 18. Os Rubenitas, que é filho de Rubens, descendente do mesmo sangue de Ruben. Ruben era o filho de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Os Gaditas e a meia tribo de Manassés tinham 44.760 guerreiros valentes no seu exército, que portavam escudos e espadas, e estavam armados com arcos também. Eles eram treinados para a guerra. Versículo 19. Eles guerrearam contra os agarenos, Getur, Nafins e Nodab. Será que os agarenos chamavam-se Getur, Nafins e Nodab? Vamos ver. Versículo 20. Visto que clamaram a Deus por socorro nessa guerra e confiaram em Deus, Deus atendeu às suas súplicas e eles foram ajudados na batalha por Deus, Pai de Jesus, de modo que os agarenos e todos os que estavam com os agarenos foram entregues nas suas mãos. Versículo 21. Eles capturaram os seus rebanhos, os rebanhos dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos, além de 100.000 pessoas. Versículo 22. Muitos foram mortos. Entendeu? Muitos foram descansar com os seus antepassados, pois a guerra era do verdadeiro Deus. E quando a guerra é de Deus, Deus que ganha, né? Não tem para ninguém. Depois eles passaram a morar no território que era daquele povo até o tempo do exílio. Versículo 23. Os descendentes da meia tribo de Manassés moravam na região que vai desde um lugar chamado Baçã até um lugar chamado Baal-Hermon, Senir e o Monte Hermon. Eles eram numerosos. Versículo 24. Estes foram os cabeças das suas casas paternas. O nome deles eram, primeiro nome, Efer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eles eram guerreiros valentes,
homens de fama e cabeças das suas casas paternas. Versículo 25. Mas eles foram infiéis ao Deus dos seus antepassados, que é o Pai de Jesus, que mora nas densas nuvens, e cometeram prostituição com os deuses dos povos do país, os quais Deus tinha exterminado diante dos israelenses, dos rubenitas, filhos de Ruben. Versículo 26. Por isso, o Deus de Israel, que é o Deus Pai de Jesus, que mora nas densas nuvens, que tem todo o poder, instigou. O que é instigar? Eu posso instigar uma pessoa para briga, a pessoa vai brigar. Eu posso instigar uma pessoa a comprar alguma coisa. Eu posso instigar uma pessoa a falar mal da outra. Então, o que aconteceu? No versículo 26, por isso, o Deus de Israel instigou contra eles o espírito de Pu, rei da Assíria. Isto é, o nome dele não era Pu, era Tilgate-Pilneser, rei da Assíria. De modo que Deus fez com que o espírito de Pu, rei da Assíria, ele levou para o exílio os Rubenitas, os filhos de Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, que seria o filho primogênito, Ruben. Os Gaditas e os da meia tribo de Manassés, levou tudo. Deus instigou, Deus foi lá no coração do rei da Síria, chamado, o nome dele era Pu, mas também eles chamavam ele de Tilgate-Pilneser. E falou assim, você vai pegar, Deus falou, você vai lá no coração, ele muda o nosso sentimento, ele coloca sentimentos no nosso coração, é como se ele falasse uma coisinha aqui no nosso ouvido, mudasse os nossos sentimentos por causa de uma pessoa. Então Deus foi lá no coração do rei da Síria, chamado Tilgate-Pilneser, no versículo 26. Por que Deus fez isso, Luciana? Versículo 25. Mas eles, os Rubenitas, foram infiéis. Ele fez isso porque os Rubenitas foram infiéis ao Deus dos seus antepassados. Quem é o Deus dos seus antepassados? Antepassados de Ruben, de Isaac, de Abraão, de Israel, de Jacó, do papai dele. Era o quê? O Deus Pai de Jesus, que mora nas dessas nuvens, o único que tem poder. Por que ele foi infiel, hein, Luciana? Por que ele foi infiel, hein, Luciana, ao Deus que mora nas dessas nuvens, o papai de Jesus? É porque eles cometeram prostituição com os deuses dos povos do país aos quais Deus tinha exterminado de diante, da frente deles. Eles, o que é prostituição de deuses? É quando você não glorifica esse Deus, dono desse céu, e você pega uma outra coisa para ser seu Deus. Eles estavam se prostituindo com outros deuses. Você, quando vende o seu corpo, né, o seu corpo para uma pessoa, você está se prostituindo. E quando você se vende, você se vende para outros deuses, você está se prostituindo. Entendeu? Então, assim, Deus entendia que quando Deus não gosta de dividir a glória dele com ninguém, e Deus sabia que aqueles deuses ali que ele tinha exterminado da terra, não era um Deus de verdade, não era um Deus que fazia o que ele fazia, não era um Deus que escutava a oração da pessoa e fazia o mar vermelho abrir, não fazia a chuva cair, o vento, o oxigênio. Deus fazia e Deus faz o que ele quer. Então Deus se sentiu ofendido todas as vezes que nós colocamos algo, alguém acima de Deus, Pai de Jesus. Deus se sente traído, Deus se sente muito triste, irado, nervoso, chateado, bravo. Então Deus não admite isso. Deus tira da gente. E Deus, o que ele fez? No versículo 25 do capítulo 5 de 1 Crônicas, Deus viu que o povo de Ruben foi infiel a ele, né? E foi infiel também aos antepassados dele, Abraão e Isaque, que cultuava Deus, que amava Deus, Pai de Jesus.
e se cometeram prostituição. Foi lá, é o quê? Oferecer sacrifício, foi lá ajoelhar, foi lá glorificar a Deus dos povos do país, os quais Deus mesmo, Pai de Jesus, tinha exterminado. O que é exterminar? É para nunca mais aparecer, gente. Exterminar de diante deles, do povo de Israel que Deus tirou do Egito, para cultuar Deus somente, não outros deuses, não outro alguém, não outro bem material, não, nada disso. Somente Deus, Pai de Jesus. E o que Deus fez? No versículo 26, Deus, por causa dessa prostituição com outros deuses, por eles deixar Deus, Pai de Jesus, e cultuar outro Deus, cometer prostituição, né, com outros deuses, Deus de Israel instigou, Deus instiga, Deus vai lá no seu espírito. Ele está falando aqui o que Deus fez, foi no espírito, ele vai lá no nosso espírito, no espírito de alguém e muda o sentimento da pessoa e coloca sentimentos na pessoa, da forma que ele quer. Onde que está escrito, ó? O versículo 26 mesmo. Por isso Deus de Israel instigou. Deus, Pai de Jesus, o que mora lá no céu, nas densas nuvens, Jesus está ao lado dele, só esperando a hora dele mandar ele vir. Ele instigou, Deus instigou contra o povo de Ruben, o espírito de Pu, rei da Síria. Foi lá no espírito do rei da Síria e falou assim: vai lá, pega aquele povo de Israel, vai lá, pega o povo de Israel, o povo de Deus, Pai de Jesus, e coloca no exílio, coloca preso como escravo de vocês, entendeu? Versículo 26. Por isso o Deus de Israel instigou contra eles os descendentes de Ruben, filho de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, o espírito de Pu, que era rei da Síria, isto é, Tilgate-Pilneser, rei da Assíria. De modo que o rei da Síria levou para o exílio os Rubenitas, que era filho de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, que era descendentes dele, sangue dele, os Gaditas e os da meia tribo de Manassés. Ele, o rei da Síria, Tilgate-Pilneser, os levou para Alá, para o lugar chamado Alá, para um lugar chamado Abor e para um lugar chamado Ara, e para a região do rio Gozã, onde permanecem até hoje que eu estou aqui conversando com vocês, não, até aquela época onde foi escrito, até aquela época. Hoje já é outra coisa, tanto que estão até guerreando lá, gente. Se você for lá no YouTube e coloca aí, guerra em Israel, você vai ver que Gaza, Ramá, todos eles estão guerreando entre si. São descendentes, Então, até a próxima. Que Deus abençoe o lar de vocês, a família de vocês. Se inscreva neste canal, curte aqui. E quem sabe Deus dá a bênção pra gente, hein? Porque Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de milagre, e nós louvamos e engrandecemos o nome deste Deus maravilhoso, que somente Ele é Deus. E o calor tá, ó, tô suando pra caramba, tá? Deus mandou calor hoje, vamos ver se Deus vai mandar chuva, porque não tem nenhum ventinho agora, ó. Tá bem, e também pela hora, gente, não tá muito, parece, não sei, porque a gente, olha, o sol escondeu, Deus escondeu o sol, deixou assim, ó, tá assim. Então, tá bem quente, mas nós sabemos que Deus é dono de todas essas coisas, nós temos que louvar Ele o tempo todo, né? Glorificar, orar sem cessar, e vou orar mais, pedir mais perdão a Deus, que meu coração já está apertado, daquela coisa que eu comentei, que é verdade sobre a minha família, para uma pessoa que não é da minha família. Eu comentei sobre a minha família, sobre pessoas da minha família, para pessoa que não é da minha família. Eu falei a verdade? Falei a verdade. Falei sobre mim, falei sobre uma pessoa, falei sobre a minha mãe, com uma pessoa, falei a verdade, mas mesmo assim eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem, sinceramente, eu não me sinto bem. Eu gostaria de ter me calado, gostaria de não ter chegado nesse assunto. Eu gostaria de que... Mas Deus permitiu que isso tudo acontecesse, né? Deus permitiu que essa pessoa viesse aqui, que nós começássemos a conversar sobre este assunto e eu começasse a falar a verdade sobre essas pessoas, que inclui pessoas da minha família, eu no meio, né? E que infelizmente, gente, toda família tem problema,
toda. Não existe família perfeita. Ana Hickman tá aí para falar que não existe Instagram com a família toda feliz dizendo: nós somos felizes, nós somos totalmente felizes. Não existe isso, isso é mentira. Quem disser isso para você está mentindo, porque em toda família tem problema. Na minha, na sua, do meu vizinho aqui, no meu vizinho aqui, na minha vizinha da frente, que tem 80 anos de idade, na minha vizinha do lado, do meu vizinho do outro lado, na vida de todo mundo tem problema na família, no casamento, com genro, com nora, nossa, vou te falar, às vezes até o seu problema é menor do que o deles, e menor do que o meu. Não é verdade? Então vamos lá, porque Deus sabe o que faz, Ele soube o que fez hoje e até meia-noite é hoje, e Ele sabe que cada segundo, cada minuto, cada hora pertence a Ele, e somente Ele sabe o que vai acontecer, o que eu vou falar, se eu vou ter mais inscritos, se eu não vou ter, se eu vou realmente ler a palavra de Deus, se eu não vou ler, que horas que eu vou ler, se eu vou vender, se eu não vou vender, se eu vou fazer compra para a loja, se eu não vou fazer compra para o brechó, o que ele vai fazer para minha vida, se hoje eu vou estar viva de madrugada, se não, porque eu não tenho apego à vida, gente. Eu não tenho apego. O dia que Deus, é a hora e o momento que Deus quiser me levar, eu estou aqui pronta para ir. Entendeu? Eu não peço a Deus nem para ir para o céu e nem para ir para outro lugar. Eu só peço a Deus perdão, 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 perdão. Gente, eu peco em pensamento demais. Então eu peço perdão, 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 perdão. Às vezes quando eu vejo, o camarada chegou aqui, eu não comecei a falar da minha família. Não comecei a falar de mim, da minha mãe, dos filhos dela, né? Das noras dela. Não comecei a falar. Aí, viu? Já pequei de novo. Aí eu fui lá pedir perdão a Deus, comecei a ficar com o espírito assim, meio que agoniado. Deus não gostou do que eu ter falado. Deus fala: fala só de você, Luciana. Fala só de você. O outro quer dizer o outro, não é você. Você tem que parar com essa mania, Luciana, de me pedir perdão toda hora porque você falou do o outro da sua família. É verdade? O que você está falando é verdade. Eu estava de prova? Eu estava de prova. Os anjos, arcanjos e querubins estavam de prova? Estavam de prova. Mas fala de você, não fala do outro mais. Mas eu tô tentando, mas tá difícil. Mas se eu morrer, gente, essa madrugada ou qualquer hora, é porque eu tinha que morrer mesmo. É permissão de Deus para me morrer, entendeu? É porque Ele quis que eu morresse. Talvez até para mim não ver algumas coisas que vai acontecer no futuro e que somente Ele sabe. Então, não é por causa que eu falei do filho da minha mãe, da minha mãe. Não, da minha mãe eu não falei mal, não. Entendeu? Falei do filho da minha mãe, dos filhos da minha mãe, da nora da minha mãe, não foi por causa disso. Tem crente que acha que é isso, mas não é. Agora, se a gente ficar falando de Deus, Pai de Jesus Cristo, se a gente ficar mentindo, ficar cultuando outros deuses, se a gente ficar se ajoelhando, cultuando carro, cultuando casa, cultuando dinheiro, achando que o dinheiro, achando que a casa, achando que a beleza física, achando que as roupas, achando que posar no Instagram de feliz, que eu tenho uma parente, gente, que ela posa de como se ela estivesse linda e feliz, e não é nada disso na vida dela, é tudo mentira. Então, vamos parar de mentir para nós mesmos, senão nós vamos parar todo mundo no hospício? Vamos ser nós mesmos. Não tá feliz, não tô feliz. Tô triste, tô triste. Minha vida não é perfeita, a sua não é perfeita, a vida de ninguém é perfeito, gente. Então vamos ser honestos, vamos ser verdadeiros, porque na palavra de Deus fala que quem é o pai da mentira é o diabo. Você quer ficar mentindo? Você quer continuar usando um filtro para mostrar uma pessoa que você não é? Não é melhor a pessoa gostar de você sem filtro? Gostar de você que, ó, esse aqui é meu, ó, não tem filtro nenhum. Eu queria até tinha marcado de fazer um botox aqui, minha filha, que a mulher dividia em 10 meses para me pagar. Eles aqui de casa que falaram: não precisa, você não precisa de botox ainda, entendeu? Você não precisa ainda de botox. Eu queria coisar meu narizinho assim, ó, um pouquinho. Acho que ia ficar feio, né? Assim, ó, um pouquinho aqui, assim. Não, não, ia ficar feio. Não, não. Acho que ia ficar feio, não ia? Sim. Não, ia ficar feio. Eu falei que eu tinha bigode chinês, eles falaram aqui em casa que eu não tenho bigode chinês, que é isso aqui, ó. Aquela marca que tem aqui, eles falaram que eu não tenho. Eu fiz assim. Não, tá normal. Se você fizer muito assim, vai ficar muito assim. Então,
É melhor não gastar R$ 500, 10 prestação de 50 de jeito nenhum. Então vamos viver a vida e orar sem parar e pedir perdão sem parar, porque Deus vai nos ajudar. Porque Deus é maravilhoso, porque Deus é perfeito, porque eu amo a Deus, porque Deus é meu tudo, Deus é minha família, Deus é meu irmão, Deus é meu pai, Deus é minha mãe, Deus é minha família, Deus é meu amor, Deus preenche todas as lacunas da minha vida, Deus é Deus e eu glorifico a Deus por esse tudo. Mesmo que eu não venda, mesmo que mesmo que eu venda pouco, mesmo que eu venda muito, mesmo que, gente, ele sempre vai continuar sendo Deus, ele vai ser sempre continuar tomando todas as instâncias do meu coração e glorificado seja ele todo momento.